Pessoal, questãozinha do Enem de 2018 muito interessante. Vai falar sobre os ácidos biliares, mas nós falaremos nessa questão sobre uma série de informações da bioquímica. Então eu te convido para prestar atenção até o final, em cada detalhe que será falado nessa questão. Ao final você se inscreva no canal, deixe seu like, faça o seu comentário. O que você achou desse vídeo é muito importante para mim. Valeu? Vamos lá! Então, pessoal, a gente está aí, ó, questão Enem, prova azul de 2018. Essa é a questão número 96. Uma questão extremamente interessante, extremamente rica para esse nosso projeto, que é aproveitar as questões para discutir o máximo de assuntos possíveis. Questão relativamente simples, é uma questão fácil, porém que permite que a gente aprenda sobre química, sobre biologia, sobre bioquímica, até porque esta barreira entre as disciplinas, elas não existem. Elas simplesmente são uma organização didática. O conhecimento, ele é amplo, ele é extenso, e a gente vai justamente buscar nessa interdisciplina estudar um pouquinho essa questão. Então vamos à leitura da questão. Questão 96, prova azul, Enem 2018. Nossa proposta é aproveitar a questão e estudar ciências, beleza? Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. Esses ácidos atuam no processo de modo a... Aí temos aí 5 opções: hidrolisar os lipídios, agir como os detergentes, tornar os lipídios anfifílicos, promover a secreção de lipases ou estimular o trânsito intestinal dos lipídios. Pessoal, é uma questão até pequena, né? Se a gente for comparar com o tamanho que a gente costuma encontrar nas questões do Enem, essa aqui é uma questão relativamente pequena, e é uma questão prevista na matriz de referência do Enem. Uma vez que a gente tem essa dica, eu sempre falo isso com vocês, que é importante estar atento ao que o Enem conta para vocês que será cobrado. E o que ele conta? Aquilo que está na matriz do Enem, beleza? Então fique sempre estudando para o Enem a partir da matriz, ela é extremamente importante. Eu destaquei algumas informações. Por exemplo, na parte da química, a estrutura e a propriedades dos compostos oxigenados, óleos e gorduras, sabões, detergentes, a questão vai abordar esses conceitos. E, em especial em biologia, eu estou destacando o fato das funções vitais aos seres vivos, né? Já que essa questão vai falar sobre digestão, e a anatomia e fisiologia humana, já que, em especial, a gente vai estar tratando da digestão, do sistema digestório, beleza? E a questão, é legal, galera, que a gente faça o seguinte: pegue algumas palavras-chave na questão e vamos estudar, vamos destrinchar questão por questão. Lembrando que se você, nesse momento, já sabe o gabarito dessa questão, não perca a oportunidade de estudá-la, porque muitas vezes a gente abre mão de aprender sobre uma questão do Enem ou qualquer outro vestibular, mas especial do Enem, ao encontrar o gabarito. A gente despreza as informações contidas no texto. E estudar de modo amplo, de modo integral, é o nosso real objetivo aqui. Então vamos embora, vamos junto. Por exemplo, eu estou destacando aqui 5 palavras que eu julgo extremamente relevantes, visto a recorrência que elas vêm aparecendo na prova do Enem. Lipídios, emulsificados, ácidos biliares, natureza apolar e detergente. Então vamos um pouquinho conversar discutindo sobre esses conceitos. Em especial, galera, a gente tem aí um mito ou uma história mal resolvida, uma história contada pela metade acerca dos prejuízos da gordura. Tá legal? Então sabemos que a gente tem assim alguns componentes básicos na nossa alimentação. Destacaria 5. Se a gente pudesse compor
a nossa alimentação de 5 formas básicas, tá legal? É só uma ideia? A gente tem carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e sais minerais, né? E evidente com uma hidratação adequada. Percebam que eu falei carboidratos, proteínas e lipídios. Os lipídios são as gorduras, que são importantes, que elas são essenciais e que elas têm funções vitais, galera. O que a gente tem que cuidar é sobre que tipo de gordura a gente tem ingerido e que quantidade de gordura a gente tem ingerido, beleza? Então tem aquela que a gente vai chamar de modo simplificado de gordura boa e de gordura ruim. Então é claro que, por exemplo, essa proveniente dos fast foods, das frituras e dessas praticidades da vida, elas estariam acopladas nas ditas gorduras ruins. Já quando a gente foca, por exemplo, numa gordura proveniente de um peixe ou de um óleo de girassol, um óleo de canola, um abacate, de nozes, beleza? A gente está falando de uma gordura mais saudável. Pô, mas e aí, Felipe? Quais são as diferenças entre os tipos de gorduras? Existem várias diferenças. Falaremos um pouquinho de modo panorâmico sobre isso. De cara, galera, vocês já ouviram falar em gordura saturada e gordura insaturada. Essa é uma diferença clássica. Quando eu olho para a estrutura da molécula, a gente vai perceber, quem já estuda química orgânica, que insaturação na química orgânica é entendido como presença de ligação π. Insaturação na química orgânica é a presença da ligação π. Mas como assim? Eu tenho aqui, por exemplo, ó, se a gente for observar, nessa molécula de cima, a gente tem entre os átomos de carbono ó, somente ligações simples. Entre os átomos de carbono, somente ligações simples. Já nessa molequinha aqui de baixo, ó, percebam que está até destacado em vermelho, eu tenho a presença de uma ligação dupla, beleza? Essa ligação dupla, analisem comigo, galera. Muitas vezes a palavra insaturado e saturado na química orgânica, você decora, você aprende, mas você nem entende o porquê desse nome. Olha por que essa molécula de baixo ela é uma molécula insaturada. Enquanto aqui na de cima, ó, se liga na setinha, turminha, eu tenho 2 hidrogênios aqui. Esses 2 hidrogênios na molécula de baixo ó, sumiram. Ué, sumiram? Sumiram. Porque uma vez que o carbono faz a ligação dupla, além da ligação sigma, quando tem também a ligação π, o carbono, por ser um átomo tetravalente, só permite 4 ligações, ele é obrigado a eliminar esses 2 átomos de hidrogênio, beleza? Por conta da sua tetravalência. Então, eu posso dizer o seguinte, enquanto a molécula de cima está lotada de hidrogênios, está saturada de hidrogênios, a molécula de baixo não está, ela está insaturada. Tendo em vista que, se eu quebrar essa ligação π aqui, ó, eu consigo inserir mais 2 átomos de hidrogênio, beleza? Por isso que a fórmula geral de um alcano é diferente da fórmula geral de um alceno. Um alceno tem 2 hidrogênios a menos. Um alcadieno, que tem 2 duplas, vai ter ainda mais 2 hidrogênios a menos. E assim sucessivamente. Cada vez que eu faço uma ligação π adicional, eu retiro 2 hidrogênios da estrutura da molécula orgânica. Beleza? E aí vem um outro termo também comum, galera, que é a chamada gordura mono ou poliinsaturada. E o nome aí é bem sugestivo. O nome já diz tudo para a gente. Se é mono, é uma. Se é poli, é mais do que uma. Se é poli, são várias. Provavelmente, você já ouviu falar que é mais recomendado o uso de óleo de girassol, de óleo de canola, do que do óleo de soja. Isso tem a ver com número de ligações duplas. Isso tem a ver com o número de insaturações. Tendo em vista que quanto mais ligação dupla um óleo tiver, maiores são as possibilidades de interações dele e mais facilmente também essa gordura vai ser metabolizada. Tudo bem? Então a gente vai entender o seguinte,
quanto mais ligação π, isso é uma tendência, tá bom, galera? Não estou falando aqui de regras absolutas, mas isso é uma tendência. Quanto mais ligações π, mais saudável é o óleo. Quanto menos ligação π, ou seja, quanto mais saturada for a gordura, menos saudável ela é. Inclusive, isso tem a ver até com o estado físico, com um ponto de fusão, com um ponto de ebulição. Como exemplo clássico, está aí se a gente for analisar o bacon. Se eu for comparar o bacon com o óleo de girassol. É claro, galera, que o bacon ele é sólido, enquanto o óleo de girassol, como o nome já diz, ele é oleoso, ele é líquido. Isso tem a ver com o número de ligações π. O bacon é uma gordura saturada. O óleo de girassol é uma gordura insaturada do tipo poliinsaturada. Ela tem várias insaturações. Pegou a visão? Essa é a ideia. Então, quando são ingeridos e entram na nossa corrente sanguínea, primeiro, a metabolização de uma gordura saturada é bem difícil e, além disso, a eliminação da gordura saturada também é bem mais difícil. E isso provoca aí, galera, problemas em relação ao teor de gordura na corrente sanguínea. Percebam o seguinte, é bem interessante a gente focar no detalhe. Existe aí um conflito entre estética e saúde, tendo em vista que é evidente que excesso de gordura não é saudável. Isso é evidente. Se você tem um percentual de gordura muito alto no seu corpo, você não está numa condição saudável. Porque existe o que, galera? Aquela região de percentual de gordura ideal. É comum quando as pessoas pensam em dieta, por exemplo, focarem logo no peso. Muitas vezes, quando você vai fazer uma dieta, você está de olho apenas na balança. Mas o que determina mesmo a relação ideal do seu corpo, da sua massa corporal com o aspecto da saúde, é o percentual de gordura. Pois é o percentual de gordura. Porque não é bom você ter muita gordura, mas também não é bom você ter muito pouca gordura. Beleza? E para isso, a gente tem aqui umas tabelinhas, isso aí existem protocolos diferentes, isso aqui é meramente ilustrativo, tá bom, galera? Por exemplo, seria considerado para um homem entre 20 e 29 anos, um percentual de gordura em torno de 10 a 14%. Menos que isso, o cara é magro. Pô, mas ser magro não é bom? Não. Pois é. Por quê? Porque nós falamos que os lipídios, as gorduras, possuem funções vitais. Então, se o seu corpo está carente de lipídio, essas funções vitais podem ser comprometidas, inclusive de geração de energia. Beleza? Para o homem é diferente o percentual de gordura do que para a mulher. Isso aí depois vocês podem ficar à vontade de pesquisar, de investir mais tempo nisso e até mesmo de analisar essa tabelinha. Aqui está meramente ilustrativo. Então você vê, pô, esse cara aqui, ó, 1% de gordura, esse cara, no que ele for depender de lipídio para as suas funções vitais, ele está comprometido. Ele é um fisiculturista, provavelmente ele não fica com este corpo o ano inteiro, em períodos de competição, ele deve mudar a sua dieta para que o percentual de gordura diminua ainda mais. Aí os músculos, evidente, que ficam mais visíveis, porém, em questão de saúde, acabamos de falar que esse percentual de gordura aqui, ó, entre 13% e 15%, seria um percentual mais adequado. Beleza, galerinha? Mas voltando lá na questão, a questão vai falar sobre ácidos biliares. E aí, o que os ácidos biliares têm a ver com esse papo todo? Eles têm tudo a ver. Por quê? Porque quando a gente ingere gordura, beleza? Seja essa gordura cis, seja trans, seja saturada, seja insaturada, seja poliinsaturada, seja monoinsaturada, seja como for, as gorduras não interagem bem, galera, com água. Pois é, provavelmente você já ouviu falar que substância polar dissolve substância polar. Substância apolar dissolve substância apolar, visto que semelhante dissolve semelhante. É um princípio da solubilidade, que tem total relação com a polaridade. Aí quando você ingere gorduras,
para que essas gorduras possam ser metabolizadas no seu organismo, você precisa de um apoio, de uma substância capaz de emulsificar. Emulsificar tem a ver com solubilizar, com tornar acessível. E essa substância é a bile. A bile tem essa função. A bile, ela é produzida aqui, ó, no nosso fígado. Ela é produzida, isso é importante, galera, pega a visão, ela é produzida no fígado, porém, ela é armazenada na vesícula biliar. Então, a vesícula biliar, ela não tem a função de produzir bile, ela tem uma função de armazenar, ela é um recipiente da bile. Quando você ingere a gordura, essa gordura precisa ser solubilizada, precisa ser emulsificada, para que aí sim ela possa ser absorvida e seus nutrientes possam ser aproveitados. E como que ela vai ser emulsificada? Entrou gordura, vai entrar também a bile para suprir essa necessidade de solubilização, justamente. Então existe um hormônio que vai informar para a vesícula biliar, ó, entrou gordura, ela libera bile e vai liberando em quantidades adequadas. Tudo bem? Então, função da bile, emulsificar. Função da bile, solubilizar essa gordura que a gente está ingerindo na nossa alimentação. Ela é produzida no fígado e ela é armazenada na vesícula biliar. Aí, galera, depois você coloca aí nos seus comentários, porque é muito interessante a gente conseguir interagir, a gente conseguir conversar, sobre se você ou alguém na sua família já sofreu problemas de crise de vesícula. É relativamente comum as pessoas apresentarem problemas de crise de vesícula por conta de pedra na vesícula ou cálculos na vesícula. Esses cálculos, eles geram normalmente uma dor muito intensa, muito forte e a necessidade de uma cirurgia imediata. Uma cirurgia costuma ser bem rápida por conta do perigo da infecção da vesícula biliar. Então você pode, por exemplo, extrair algumas pedras da sua vesícula, a imagem não é muito bonita, né, mas é interessante, ou até muitas. Fazendo uma pesquisa para preparar essa apresentação para vocês, eu percebi que existiu um evento em que uma mulher retirou mais de 4.000 cálculos da vesícula. Esse cálculo pode estar na própria vesícula, vocês vão perceber que a vesícula ela tem formato de uma pera, galera, ó, na própria vesícula ou no canal de comunicação da vesícula com o duodeno, que é o ducto, né, biliar, que é por onde a bile vai passar para chegar no duodeno e ter a sua função de emulsificar a gordura. Quando existe a necessidade dessa cirurgia imediata, normalmente ela é feita por videolaparoscopia, que é a maneira que a maioria das cirurgias, que acaba sendo um pouco menos evasiva, né? Você não tem mais aquela cirurgia, muitas vezes, e você precisar abrir todo o abdômen. Então, essa cirurgia de remoção da vesícula biliar, ela é feita por videolaparoscopia, gerando esses furinhos, né, no abdômen. Um para entrar a câmera, um para entrar aqui o costurador, os instrumentos em que o cirurgião vai utilizar para manipular e para eliminar a vesícula. Beleza, galera? Importante ressaltar que depois que você faz essa cirurgia de remoção da bile, a sua alimentação tem que mudar. Por quê? Observe só. Se você tem uma substância chamada bile, que ela é produzida no fígado, armazenada na vesícula biliar e tem a função de solubilizar a gordura, se você continuar comendo gordura pra caramba e se você não tem mais a bile para cumprir essa função, você vai ter problemas, porque essa gordura não vai ter como ser armazenada, consumida pelo seu organismo. Essa questão, turminha, traz essa noção. Mas por que a bile é necessária? Porque a bile tem essa característica aqui, ó. Ela é uma molécula, os ácidos biliares, né? Elas possuem uma chamada cauda hidrofóbica, que é uma cadeia longa de hidrocarboneto, ó. Pode ser saturado ou insaturado. É uma cadeia longa, então percebam que aqui eu tenho vários hidrocarbonetos, que é um hidrocarboneto com vários carbonos, né? Esse aqui tem uma insaturação, esse aqui está saturado, e tem uma cabeça
que é um finalzinho da cadeia polar. Então, essa molécula, ao mesmo tempo, ela tem uma parte apolar, que é o que a gente vai chamar de cauda hidrofóbica, água, fóbica, fobia, aversão. Então, essa cauda apolar tem aversão à água e tem uma cabeça hidrofílica, que é uma cabeça polar, que tem filia, afinidade por água. Então, substâncias com essas características, parte hidrofóbica e parte hidrofílica, são chamadas de substâncias anfifílicas. Repetindo, quando uma mesma molécula tem uma parte com afinidade pela água e uma parte com aversão à água, ela tem um comportamento duplo. E por ter um comportamento duplo, é chamado de substância anfifílica. É como se fosse uma filia, uma afinidade dupla, beleza? Aí, galera, fica a dica. Quando a gente falar de substâncias anfifílicas, você pensa no anfíbio mais famoso, que é o sapo. Pois é, o sapo ele é um anfíbio porque ele tem esse comportamento duplo. Parte da vida ele passa na água, parte da vida ele passa na terra e tá tudo bem. Por quê? Porque ele tem comportamento ele tem comportamento duplo, beleza? Muito bem, aí percebam só, é comum a gente perceber em questões de biologia o conceito de micela, e a micela tem a ver totalmente com essa história. Porque, por exemplo, se você imaginar que essa molécula aqui da micela tem uma cabecinha polar e uma cauda apolar, se o meio extracelular for água, essa micela vai ser formada porque as moléculas vão buscar interagir com a água e a cauda hidrofóbica vão se esconder da água, formando esse formatinho aí, galera. Ó, cabecinha polar, porque a cabecinha quer encontrar com a água, mas a cauda não quer, não tem afinidade pela água. Então, cabecinha polar e cauda apolar. Tem a chamada micela invertida, porque se o meio extracelular for apolar, o que vai acontecer? A cabecinha vai se esconder do meio apolar e a cauda vai interagir com o meio apolar, beleza? A bicamada lipídica tem a ver justamente com esse arranjo, com essa formatação. Quando eu tenho aqui caudas apolares em contato e cabecinhas polares se expondo a um solvente externo polar, beleza? Esse assunto é um assunto recorrente. Vou repetir, galera, todos os anos esses conceitos de polaridade, de hidrofilia, de hidrofobia aparecem. Então, por exemplo, observem só, o ácido cólico, ele é um exemplo clássico de ácido biliar. Olha que molecona, galera, é uma molécula grandona. Ela tem aqui no final, uma C-OH. C-OH, você que está estudando química orgânica, você já está ligado que as funções orgânicas oxigenadas são essenciais. Então, OH é a função ácido carboxílico. Então, isso aqui é um ácido carboxílico de cadeia longa. Olha que cadeia grandona. Então, eu vou dizer que essa molécula tem comportamento polar e comportamento apolar. Eu tenho aqui essas hidroxilas espalhadas na molécula, gerando algum nível de polaridade, mas para o tamanhão dela, esta cauda aqui é predominantemente hidrofóbica, é predominantemente apolar. Então, moléculas com essas características, parte polar e parte apolar, são moléculas anfifílicas e, por isso, são ótimos ácidos biliares, são ótimos detergentes. Tem essa parte, hidrofílica e hidrofóbica, beleza? Então, turminha, aquilo que você já sabia, provavelmente desde o início, que os ácidos biliares funcionam como detergentes, a gente está confirmando através de um comentário amplo de uma questão, que é essa questão 96. Agora pense comigo, galera, com todo carinho. Se você tivesse apenas falado assim, lipídios, ácidos biliares, natureza apolar, insolúvel em água, poxa, para que os ácidos biliares servem? Pô, eles vão servir para solubilizar essa gordura, eles vão agir como detergente. Tivesse marcado a letra B e partido para a próxima, olha quanta coisa legal você deixaria de estudar, não é verdade? Comente aí, coloca no seu comentário se você acha que estudar assim pode lhe ajudar mais nos próximos exames.
Beleza? É isso que eu desejo. Eu desejo o seu sucesso. E para que você tenha sucesso, a sua maneira de estudar tem que ser diferenciada. Então conte comigo, nós vamos fazer todas as questões dos últimos anos neste formato. Que formato? Explorando ao máximo os conceitos que vão aparecer em cada questão. Se você chegou até agora no vídeo, é porque provavelmente você gostou dessa aula, então eu te peço, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe sua crítica, aqui também não tem nenhum problema. Você pode fazer críticas, comentários, que vai ser sempre muito bem-vindo, para que a gente possa aperfeiçoar, melhorar e contribuir ainda mais para a sua formação. Agradeço, se inscreva no nosso canal, um grande beijo e até a próxima questão.